Tiago Luiz, Duda, antes de você se tornar o primo pobre, como você e sua esposa dividiam as contas de casa e os salários de vocês, tá? Tiago, existem várias formas de você fazer isso. Eu sou do ponto de vista que, a partir do momento... eu tô falando casal. Não tô falando namorado, nem que tá pegando, não. Tô falando casado, casado mesmo. Eu entendo que, quando você se casa, tudo que é meu é da minha esposa Maiara, linda, meu amor, e tudo que é dela é meu. Eu não gosto da ideia de casado que fica dividindo as coisas. Casamento, não tô falando de namoro. Namoro é outros 500. Na época do namoro era eu com meu dinheiro, ela com dela, e a gente juntava para casar, cada um na sua conta. Quando eu casei, independente de ter virado primo pobre ou não, nós tínhamos tudo em comum. Agora, como que a gente... Por que eu tô falando isso? Tem gente que pensa assim, eu sou casado, mas o salário da minha esposa é dela e o meu é meu. Eu não gosto dessa ideia, mas tem gente que gosta. Você vai ter que ver o que funciona melhor para você. Então, para nós lá em casa, hoje a minha esposa não trabalha mais, tá? E isso foi um benefício que a gente teve graças a, muito trabalho, tá? E também ela parou de trabalhar porque eu tô viajando muito e aí eu ficava muito tempo fora de casa e não faz sentido um casal casado ficar de fora assim, né? Então ela parou de trabalhar, me acompanha e o que eu tenho, que eu ganho é nosso. Lá em casa, quem é que cuida do dinheiro? Eu. Por quê? Porque eu simplesmente sou mais organizado com coisas financeiras do que a minha mulher. Eu não estou falando que o homem é quem tem que cuidar do dinheiro. Não. Quem é que tem que ser o responsável pelo dinheiro? Quem do casal é mais organizado com finanças. Eu conheço casais que a mulher cuida dessas coisas porque o homem não gosta. Cuida aí bem. Então, eu não gosto de padronizar isso. O homem que cuida do dinheiro. Não, eu acho que o homem ou a mulher, quem se é mais organizado, vai ter essa facilidade. Quando os dois são organizados, os dois podem cuidar junto. Agora, hoje, a gente ganha nosso dinheiro e a Maiara tem um valor fixo. Isso era algo que a gente já fazia antes de ter o canal, que eu acho ótimo para todo casal. Esses dias eu fui lá na Rádio Mix e falei sobre isso, né? A gente teve um programa lá só falando sobre finanças para casais. O que eu acho legal para um casal? Tem o salário? Define um valor para o marido gastar como ele quiser e define um valor para a esposa gastar como ela quiser. Ah, Duda, mas eu sou pobre. Eu também tinha um salário de 3 mil, mas era um valor pequeno para mim e um valor pequeno para ela. Hoje, a gente tem um valor mais alto, porque graças a Deus a nossa vida financeira mudou. A minha esposa tem um valor muito bom para ela gastar com o que ela quiser e eu não me meto como ela gasta, e eu tenho um valor que eu nem gasto, para falar a verdade, porque eu não faço questão, não sou consumista, né? Zero consumismo, né? Eu também tenho um valor para eu gastar com o que eu quiser, mas ela tem um valor maior porque mulher normalmente, não é sempre, gosta de gastar mais, coisa de beleza e tal. Então, é assim que a gente fala, mas o que é meu é dela e o que é dela é meu. Eu não gosto da ideia de dividir as coisas quando se é casado. Quando é rolo, quando é namorado, aí são outros 500, tá? Duda, o Gustavo Cerbasi esteve aqui com a esposa, com a Adriana, e ele falou que é ela que cuida das finanças de casa. É verdade, é verdade. Interessante, tá aí. O cara que tem um livro aí, Educação Financeira. É um gênio. Vou falar. Pessoal, para mim, eu acho que o educador financeiro que mais fez coisa top é o Gustavo Cerbasi. Por quê? Porque antes de surgir essa galera do YouTube, estão me ligando aqui, antes de surgir essa galera do YouTube, tipo Thiago Nigro, Natália Arcuri, ele já estava ensinando sobre educação financeira. Então, eu admiro muito o Gustavo Cerbasi. E ele, quando veio aqui no nosso programa, ele falou, lá em casa é a minha mulher que cuida do nosso dinheiro. E tá tudo certo. É questão de conversar. Próxima pergunta, pobrezito. Tá. Carlos Adonias. Olha esse boné aqui. Vou usar boné de abarreta, mano. É nóis, velho. Aqui é do funk, mano. Ó, Carlos Adonias. Você fala muito em renda fixa e sou fã e gosto da segurança da renda fixa.
você indica fundo imobiliários ou ações? Porque dá um certo medo da renda variável. Carlos, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Eu já tive medo de ações. Por quê? Porque eu não manjava nada. Hoje eu não sou o melhor expert em ações, mas eu já estudei, já comecei a investir e hoje eu já não tenho medo. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem medo de tudo aquilo que a gente não conhece. Como que a gente conhece? Estudando. No canal lá, no meu canal Primo Pobre, tem aula sobre ações, tem aula sobre fundo imobiliário, tá? Então, primeira coisa, você quer perder o medo? Estude. Ah, Duda, só estudar vai me fazer perder o medo? Não, você tem que investir para perder o medo. Tem gente que estuda, mas nunca começa a investir. Vai continuar inseguro do mesmo jeito. Você só perde o medo quando você estuda, aprende e faz, tá? Então, desses dois, eu falaria para você começar em fundo imobiliário. Porque fundo imobiliário tem menos volatilidade, tem menos altas e baixas do que o mundo das ações. Ações são muito legais, só que você tem que ter mais estômago para ir para ações do que para fundos imobiliários. Tá? Então, tem aula no canal, já veio um monte de especialista aqui no Pobre Show falar sobre fundos imobiliários. A gente tem até uma playlist sobre fundos imobiliários aqui no nosso canal. Estude. Mais cedo ou mais tarde, é bom você ir para renda variável, mas vai sabendo o que você está fazendo. E não é muita coisa. Em uma semana você aprende muita coisa sobre fundos imobiliários. Inclusive, tem até curso de graça na internet sobre fundos imobiliários, tá? Se você procurar aí, você acha. Próxima, pobrezito. Pagar dívidas ou investir? Ou fazer simultâneo, os dois ao mesmo tempo? Vamos lá. Se você tem dívidas que estão te prejudicando, a prioridade é quitar essas dívidas. Agora, se você está falando de uma dívida que está sob controle, por exemplo, um financiamento imobiliário. Financiamento imobiliário pode demorar anos. Você vai esperar anos para começar a investir? Não. Então, se é uma dívida que está bem tranquila, controlada, que você está pagando direitinho e não está te assustando, você já pode começar a investir. Agora, se você está com dívida que está te prejudicando muito, com juros altíssimos, quitar a dívida é mais importante do que investir. Por quê? Por exemplo, dívida de cartão de crédito. Cara, um investimento vai te pagar 1% ao mês. Os juros do cartão de crédito são mais de 10% ao mês. Ou seja, de que adianta você investir para ganhar 1% ao mês, mas ao mesmo tempo você está se lascando aqui no cartão fatura cheque especial com juros de 10%. 10 vezes pior o prejuízo do que o lucro do investimento. Então, depende muito se a dívida é controlada ou não.